carnaval eu vou sair da cidade. Esse é o Gustavo, que um dia teve a bela ideia de levar sua namorada, Ana, e seu cachorro Tapa para fazer um passeio de carro. O trajeto? A volta completa ao mundo. Foram quase 130 mil quilômetros percorridos, 746 dias viajados, 46 países visitados. Tudo isso foi minuciosamente registrado em fotos, vídeo e no blog do Gustavo. Foi assim que nós, viajantes internautas desse planeta, podemos acompanhar cada contratempo, cada perrengue, cada surpresa dessa jornada. A cada fronteira vencida, vimos como o Tapa veio a se tornar o cão mais viajado do mundo. É uma história que merece ser recontada. Pegue carona você também na viagem deste casal e seu fiel labrador pelo mundo. Eu, minha gata e meu cachorro. Eu, minha gata e meu cachorro. Foi muito interessante acompanhar a etapa europeia dessa volta ao mundo. Gustavo, Ana e Tapa começaram em Portugal, com paradas em cidades pesqueiras, cidades que atraem o turismo, vinícola ou a peregrinação religiosa. Além, é claro, da capital da terrinha. Novamente a bordo do Farofa Móvel, o trio cruzou a Holanda de Roterdã a Amsterdã. Casal e cachorro conheceram a Alemanha Oriental e a Ocidental antes de seguirem para a Dinamarca. Em terras de gente loira de olhos azuis, descobriram a sensação de se estar em minoria. Os caras ficavam sacando a gente como se a gente fosse de outro planeta. Quando a gente entrou no camping, eu acho que as únicas pessoas morena, que não castanho, era a gente. Eles ficavam olhando pra gente assim. E de repente a gente viu um monte de gente olhando pra nossa cara, a gente sem entender por quê, porque a gente tava fazendo as mesmas coisas que eles, acampando, organizando o carro, fazendo as nossas coisas, mas todo mundo parava pra gente olhando como se nós fôssemos ETs, né? No ano de 2010, a cidade de Ribe comemorou 1.300 anos de existência. É a cidade mais antiga da Dinamarca. Dali, partiram os vikings para suas invasões no sul da Europa. Quando o Papa resolveu levar o cristianismo para os países nórdicos, foi aqui, em Ribe, que fundou a primeira igreja católica de toda a Escandinávia. De lá para cá, muita água se passou pelo rio Ribe, mas a cidade mudou muito pouco. Com mais de 100 casas tombadas como patrimônio nacional, é um lugar cheio de história bem preservada. Gustavo diz no blog que achou Ribe parecida com a cidade do Asterix. Tapa correu para todos os lados, como faz quando está contente. Eu tenho que aproveitar as chances que eu tenho, né? Esticar as pernas é preciso. Até porque o tempo aqui no norte da Europa é meio imprevisível. Assim é o verão em Copenhague. Antes de decidir dar a volta ao mundo, nossos viajantes já trabalhavam com turismo. Por isso, buscam sempre as principais atrações dos países que visitam. Na Dinamarca, não poderiam deixar de visitar o lindo palácio de Frederiksborg. Apesar de levar o nome do rei Frederico, este só construiu mesmo uma pequena parte do castelo, ainda em 1560. A maior parte das edificações que vemos hoje foram acréscimos feitos por seu sucessor no século seguinte. Frederiksborg passou a ser o maior palácio renascentista da Escandinávia. Em 1850, um incêndio destruiu grande parte do interior do palácio. O Estado recebeu doações para poder restaurá-lo. Aproveitou o ensejo para transformar o espaço num museu de história natural. Tanto o museu quanto seu parque são abertos à visitação pública. Em Copenhague, Tapa, Ana e Gustavo aproveitaram o dia ensolarado para conhecer outras antigas propriedades da realeza. Tapa! Construído nos primeiros anos do século XVII ao estilo holandês, muito em voga na época, o castelo de Rosenborg era a casa de campo do rei da Dinamarca.
Até hoje abriga as joias da coroa em exposição permanente. Mas são os seus lindos jardins que mais atraem a população da cidade. Tudo é tão bem mantido em Copenhague que é fácil esquecer como ela é antiga. As primeiras menções à cidade datam do século XI. Ana e Gustavo contam como ficaram muito impressionados com a placidez e a organização da capital dinamarquesa. Quem acompanhou pela internet as aventuras do casal Viváqua e seu cão Tapa, viu como eles se tornaram experts em travessias de fronteiras. Da Dinamarca, o trio seguiu para a Suécia. Foram parados na ponte que liga os dois países, mas tinham feito o dever de casa e estavam com todos os documentos em dia. Depois, foi só seguir a estrada. A coisa que a gente percebeu muito na Europa é que quanto mais civilizado for o lugar, mais o bicicleta pessoal, eles mais usam. bicicleta, mais o pessoal usa transporte coletivo, seja bondes terrestres, subterrâneos, ou metrô, ônibus. Então tem uma estrutura boa, pouco carro, entendeu? Então esse negócio de usar muito carro a gente viu nos países mais pobres. Quando a gente chegava em lugares assim, a gente preferia deixar o carro que é a nossa casa no camping Parado. e usava o transporte coletivo como todo mundo. Estocolmo, a capital sueca, estava em clima de festa quando nossos viajantes chegaram por lá. Eles contam no blog que a filha da rainha ia se casar dentro de alguns dias. A segurança estava reforçada por causa do casamento. E até mergulhadores vasculhavam os canais da cidade. O povo de Estocolmo, que aguenta invernos super intensos, sabe aproveitar cada raio do sol de verão. Fazem social nos espaços abertos, só curtindo a passagem dos barquinhos. Segundo Gustavo, é o orgulho do passado viking. Tudo muito lindo e muito caro. Aquele problema, você vai subindo para o norte, o preço vai subindo proporcionalmente às proximidades do polo. Então, quanto mais próximo do polo norte, mais caro ficam as coisas. E uma das vantagens da Suécia é que é um país que tem muita estrutura para você acampar de graça, na própria estrada. Então, tem as áreas de descanso, que são fantásticas, com banheiro limpo, gratuito. Você pode parar e dormir, não tem aquela paranoia que tem em alguns lugares da Europa e alguns dos Estados Unidos que só pode ficar no máximo 2 horas. Então, a gente parava junto com outras pessoas que acampam também, em lugares lindos, limpos, com uma grande infraestrutura de banheiro gratuito e na natureza, com água, eletricidade, com uma coisa assim quase inacreditável. Viajar pela Suécia foi maravilhoso, né? Principalmente em relação aos campings, porque lá a gente teve a oportunidade de fazer camping selvagem sempre, né? A gente não acampou em nenhum lugar pago, que pra gente foi muito bom para economizar dinheiro e também que deu pra gente conhecer bastante os lugares mais roots, assim, que tinham por lá. Tudo gratuito, com infraestrutura para isso, porque nesses lugares tinham outros campers também nos mesmos lugares e tinham banheiros super bem organizados, super limpos, uma infraestrutura super bacana. E lá, como a gente estava viajando durante o solstício, então era sol, né, o dia inteiro, o tempo inteiro, era completamente iluminado, então a gente não passou nenhum tipo de situação constrangedora, foi super tranquilo e o melhor de tudo é que ele estava sem pagar nada, né, que a gente estava doido para chegar nessa fase, assim, que a gente poderia dormir sem ter que pagar nada. Então a gente acampou muito em beira de lago, a gente acampou também na beira de uma ponte, assim, com visual lindíssimo. 400 quilômetros ao norte de Estocolmo, a noite deixa de existir. É um fenômeno que acontece na região conhecida como Círculo Polar. Durante o verão, o sol permanece acima do horizonte 24 horas por dia. Então o Tapa chegou numa época da viagem que ele estava com diversos troféus, né? Ele foi no fim do mundo, que é no Ushuaia, no meio do mundo, na linha do Equador, e agora lá na Suécia, no Círculo Polar Ártico, né? Então ele realmente, além de ser o cachorro mais viajado do mundo, ele passou por lugares que realmente são importantes, né? Geograficamente falando. Cara, esse negócio de nunca anoitecer, fica aquela impressão que não existe nem amanhã, nem ontem, né? É sempre hoje. Então, você sempre está vivendo o presente, o que eu acho que é o mais importante na vida, né? Tem algum momento mais importante que o agora? Eu diria que não, meu caro Gustavo. Os hojes que passaram e os hojes que se escondem atrás daquele horizonte têm sido interessantes demais para esse cachorro. E que venham outros!
continuando a aventura de volta ao mundo, nossos viajantes seguiram jornada pela Escandinávia. Cruzaram a infinita tundra da Lapônia, uma região onde a falta de luz e o excesso de frio resultam numa paisagem de poucas árvores. Mais algumas curvas e chegaram à Noruega. Estamos na Noruega, em Narvik. Faz frio. Ali fora temos gelo e neve. Noruega, terra de picos nevados, casas de madeira e bacalhau. Lá nas Ilhas Lofoten a gente consegue comer um dos principais bacalhaus que existem no mundo, né? Porque as pessoas acham que o bacalhau vem de Portugal e na verdade vem da Noruega, né? E era maneiro que a gente viajava de carro assim e via o bacalhau pendurado nas casinhas. Eu não sei quais eram com o processo de salgar o peixe, eu não sei, mas eles ficam pendurados nas casas e a gente vai viajando e vendo esses peixes, os barquinhos parando. Então vê aquela coisa muito típica da Noruega, muito bonito mesmo. Quando nós chegamos na Ilha Lofoten, que é bem no topo do mundo mesmo, bem um pouquinho acima do Círculo Polar Ártico, a gente ainda estava sem geladeira, né? Mas ali a gente não teve muito problema, porque como estava muito frio, a gente conseguia colocar as cervejas para gelar do lado de fora do carro. Então a gente pegava um lugarzinho assim, que não passasse nada, a gente colocava as cervejas ali e as cervejas ficavam ali gelando e gelava rapidamente, né? Essas ilhas são maneiras que elas têm uma aparência meio tropical, mas com praias e tudo, mas ela é uma ilha ártica, então tem uma corrente oceânica que passa ali e permite que você tenha essa impressão relativamente tropical no lugar ártico. Então é uma atração muito importante da Noruega, são essas ilhas, as Ilhas Lofoten. Uma paisagem estonteante dessas e os meus donos pregados na tela do computador. Quem mandou viajar durante a tal da Copa do Mundo? Tá nisso. Eu espero que o Brasil ganhe logo dessa Costa do Marfim pra gente poder sair pra dar uma volta. Quando a gente passou lá pela Dinamarca, estava na época da Copa do Mundo, né? Então a gente teve a oportunidade de ver alguns jogos do Brasil e, obviamente, nós dois éramos os únicos que estávamos torcendo pro Brasil nesses determinados jogos. Brasil! E a gente foi alvo de chacota, assim, praticamente, né? Porque éramos nós dois com a nossa bandeira do Brasil estendida, gritando pra caramba, brasileiro, torcendo futebol, né? Imagina. Brasil! A próxima meta era descer a Escandinávia pela Finlândia até a capital Helsinki. Podemos acompanhar pela internet cada parada deste trajeto. Bom, estamos onde? Estamos na Finlândia. Que horas são? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã e é de dia. Aí. A Finlândia é um país com baixíssima densidade demográfica e quase nenhuma violência. O Farofa Móvel ficava estacionado na beira dos rios, na maior tranquilidade. Tem muito lugar vazio, então assim, a gente conseguia acampar em lugares também super rústicos, perto da natureza. Também fizemos muito campings selvagens por lá, sem ninguém passando perto. A gente parava em lugares lindos, fantásticos. Também Finlândia tem uma infinidade de lagos magníficos. E a gente passou numa época que estava sempre de dia, então era sempre uma luz bonita, era sempre um visual bucólico, do pessoal pescando naquele lugarzinho que parecia um desenho animado, sem ninguém, aquele silêncio absoluto, só barulho de passarinho. Então a Finlândia é fantástica para conhecer no verão, porque apesar de não ter neve, que é tão interessante para a gente, é um lugar onde está sempre de dia. Então foi ótimo, porque a gente teve a oportunidade de conhecer esses lugares mais dentro do país, assim, porque a gente estava sempre tentando viajar por estradas secundárias, né, para evitar a questão de pedágio. E foi bom porque a gente conheceu bastante essa parte dos finlandeses, que eles vão nesses lugares também para pescar, eles comem muito peixe por lá, então a gente conheceu um pouco desse lado da vida finlandesa também. Então, à medida que a gente foi chegando perto de Helsinki, começavam mais movimentados, às vezes alguns tinham
até shopping center para dar um suporte para a galera que está viajando. De volta à estrada, as novas surpresas estavam à espreita. A gente coincidentemente passou na Finlândia, a gente estava andando na estrada e a gente viu um monte de cachorro junto, né? A gente falou, que coisa engraçada, diversos tipos de cachorros diferentes. E a gente parou para ver o que era. E quando a gente chegou, a gente viu que era um campeonato de cachorro que estava acontecendo. A gente nem ficou para ver o final, mas assim, era um tipo de cachorros mais diferenciados, assim, foi bacana. Isso que é doideira também, né? A gente vai viajando, muda não só a cultura, a comida, a língua, a aparência das pessoas, mas os cachorros também são diferentes, sacou? Enfim, Helsinki. Apesar da Finlândia ser considerada um dos países nórdicos, a capital Helsinki fica mais perto de São Petersburgo, na Rússia, do que Estocolmo, na Suécia. Grande parte da arquitetura da cidade é no estilo russo, dos tempos em que a Finlândia ficou sob domínio dos czares, no século XIX. A cidade se espalha ao longo de várias baías, ilhas e penínsulas. Para todos os lados se vê algum braço de água. A tradição náutica é fortíssima e os finlandeses aproveitam os dias sem noite do verão para passear pelo arquipélago. Esses barcos indo pra lá e pra cá. Isso já tá me dando vontade de me mexer de novo. Vamos nessa, gente. Eu tenho um recorde pra bater. Ainda quero ser o cão mais viajado do mundo. Quando a gente saiu de Helsinki para Tallinn, na Estônia, a gente pegou um ferryboat também para ir para lá. E nessa travessia o Tapa ele foi acomodado dentro do carro, né? A gente ficou lá no salão, como os outros passageiros, e o carro foi embaixo do ferryboat e o Tapa foi lá dentro. Alguns cachorros você consegue até levá-los dentro da cabine, dentro do salão, se for até 10 quilos, sei lá. É uma viagem super tranquila, super rápida. É um ferryboat bem movimentado, né? Porque ali não tem como você passar da Finlândia para a Estônia por estrada, só passando por esse ferryboat que você consegue chegar na Europa Oriental. Em sua jornada de volta ao campo, Ana, Gustavo e o cachorro Tapa cruzaram mais uma fronteira simbólica. Chegaram na Europa Oriental sem muitas informações sobre a região, além de umas dicas estranhas que tinham recebido de outro viajante. O grande barato de acampar é que você conhece, você tem contato com o pessoal que está acampando também. Estaciona do seu lado, você vai conversar com ele mais cedo ou mais tarde. E esse pessoal europeu, ele sempre se aproxima da gente, quer conversar com a gente, gosta de abrir um mapa no capô do carro, mostrar quais são os lugares maneiros de viajar. Isso é importante, porque dão dicas fantásticas, coisas que você não encontra aí na internet, que só um cara local pode mostrar, né? Nesse campo a gente conheceu o Fleming, que é esse dinamarquês, que mostrou para o Gustavo e deu algumas dicas de lugares que a gente pudesse ir na Dinamarca e naquela redondeza, né? Ele abriu, mostrou onde ele caçava urso, onde a gente devia ir, e falou assim, ó, meu irmão, quando tu chegar em Helsinki, acaba a civilização aqui, daqui em diante é super perigoso. Todos os problemas que ele falou, todos os problemas que eu tive na vida foram ou com russos ou com gente da Alemanha Oriental. Preconceito é um mal que tem no mundo inteiro, né? A gente foi para a Europa Oriental e não teve nenhum problema. Na Europa Oriental, o pessoal falou para a gente ter cuidado com a Rússia. E na Rússia a gente também não teve nenhum problema. Então, isso aí está na cabeça das pessoas. Sempre deu tudo certo para a gente. Ou a gente deu muita sorte. O dinamarquês acabou fazendo diversas recomendações para ter um grande cuidado na Estônia. E quando a gente chegou lá, a gente viu que era um lugar muito melhor do que a gente imaginava, muito mais seguro, com gente receptiva. Então é até bom você não criar grandes expectativas, porque sempre acaba tendo uma boa surpresa no final. Depois de tanta guerra, não é de surpreender que uma das principais atrações turísticas da cidade sejam as ruínas de um antigo cemitério. A Estônia só conseguiu ser realmente independente em 1992. Então, uma curiosidade da Estônia é que lá os banheiros são comunitários, né? A gente chegou um dia para tomar um banho num determinado camping e aí eu vi que as mulheres todas tirando suas roupas e indo tomar banho, né?
Só que ninguém entrava no seu próprio chuveiro, né? Quando eu fui entrar no banheiro e ver, era um chuveiro, assim, meio que comunitário para todo mundo tomar banho pelado junto, dane-se se você conhece ou não conhece a pessoa, enfim. Não é dividido, isso é tipo super presídio, normal, sacou? super normal. É o estilão socialista de ser, como foi a como Europa era Oriental há antigamente, pouco né? tempo. Então, Foram o que restou ainda, né, dos costumes daquela época. A capital da Estônia, Tallinn, é cercada pelo Golfo da Finlândia de um lado, o Mar Báltico do outro, um grande lago do outro. Ou seja, marina é o que não falta. Nossos viajantes adoram esse clima e se sentem em casa. Como o dia estava bonito, aproveitaram para curtir os espaços abertos, como fazem os locais. é muito comum os europeus jantarem numa grama para comer, beber e tal, comemorar um aniversário. No Brasil a gente chama de farofa. O americano e o europeu chamam de picnic, sacou? Então a gente foi lá, o pessoal estava fazendo lá o farofinha deles e tal. Soltamos o tapa para dar o passeio dele e o tapa foi direto no malandro que estava fazendo aniversário, um cara chamado Mark, que era um cara bem bacana, por sinal. E ele abraçou a perna do cara e começou a fazer o que ele faz de vez em quando, que ele me deixava sem jeito, que é tentou namorar com o malandro. E eu comecei a gritar pro tapa assim, tapa, tapa, para com isso, tipo em português mesmo. Falei, tapa. E em estoniano, tapa é mata, meu irmão. Então o cachorro tava tentando comer o cara e eu gritando em estoniano, mata, mata o maluco. Aí os caras, que é isso, meu? Pirou, meu irmão. Aí depois que a gente foi do desenrolo lá, que eles entenderam que o nome do cachorro era Tapa, não estava mandando o Tapa matar ele, a gente ficou amigo, tomamos champanhe juntos, eles ofereceram uma torta de morango pra gente, foi super legal. O pessoal na Estônia foi nota 10 pra gente. Ana e Gustavo acharam a arquitetura local diferente de tudo que haviam visto até então. Cheio de ruelas com restaurantes, atrações medievais, lindas igrejas, torres com algumas centenas de anos e outras lindas construções. A conclusão do Gustavo é que o futuro turístico deste canto do planeta é promissor. Mas a estrada o chamou de volta, agora a caminho da Letônia. Então na Letônia a gente passou por elas estradas que são rurais e tal, tem muita cegonha que fica nos postes, é uma parada interessante, porque lá em Itália o pessoal falou, pô, daqui pra baixo você vai ver muita cegonha. E cegonha a gente só vem desanimado, né, nós brasileiros. Mas... O nome da Letônia na língua nativa é Látvia, o que gera alguma confusão. Sua capital, Riga, é a terra natal do famoso bailarino Baryshnikov. Como seus vizinhos, o país sofreu ocupações nazistas e soviéticas e teve alguma dificuldade em se recuperar. Depois de ver tanta riqueza, passar pelos Estados Unidos, que é um país rico, norte da Europa, idem, foi o primeiro contato que a gente começou a ver mendigo novamente, depois de tanto tempo, foi na Letônia, nas ruas de Riga, umas velhinhas e tal, corcundas, pedindo esmola com uma canequinha. Os prédios não tem aquela... São bonitos, são lindos como toda a Europa, mas não tem aquela manutenção constante que mantém os prédios pintados, bonitos, bem conservados. Para variar, um casal que viaja com um cachorro dá uma pernada pela cidade, mas acaba correndo para os parques. O Parque Parteikauns de Riga contém todo o esplendor do verão europeu. Alamedas floridas, canais navegáveis, gramados convidativos. Tapa se encheu de energia para seguir viagem. Eu, minha gata e meu cachorro. Para nós brasileiros, temos que viajar muito até alcançar o país mais próximo. Na Europa, as distâncias são bem menores. Haja fôlego para acompanhar tanta aventura. Minha gata, meu cachorro e